Bom dia a todos, todas aqui presentes. Bom dia para quem está online também, que vai acompanhar agora essa atividade. Essa atividade é uma mesa, né, proposta a partir das questões que a gente vem levantando ao longo da greve, né? E é uma mesa sobre a reestruturação da carreira, o histórico de negociações e a última proposta do governo, né? Que foi na segunda-feira a reunião. Aliás, é na segunda, né? Isso. Terça-feira, desculpa. E aí, para compor essa mesa e fazer essa fala com a gente, nós vamos contar com a presença online do nosso convidado, o Agnaldo Fernandes. Ele é técnico administrativo em educação na UFRJ e ele é membro da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, representando a FASUBRA. A fala hoje do Agnaldo, né, é a partir dessa proposta, desse tema. A gente, Agnaldo, você nos ouve bem? A gente propôs um formulário para que as pessoas, os colegas pudessem apresentar, né, as dúvidas de uma forma mais sistematizada. E nós vamos também, ao final da sua fala, abrir para quem está presente, para quem está online e quiser colocar também alguma questão. Aí a gente queria propor que a gente iniciasse lendo já esses questionamentos que chegaram via formulário, talvez né, já até para orientar um pouco da sua fala, que aí eu acho que já vai esclarecendo essas dúvidas, mas você também fique à vontade, né, para fazer a fala e como você tinha, né, se organizado. E aí, compondo essa mesa, estamos a Jody secretariando, e eu, Flávia, aqui mediando a nossa conversa, tá? Ao final, a gente abre, eu acho que a gente pode acordar o tempo de fala, depois 3 minutos para cada fala, e isso vai ser feito ao final, tá? Então, eu vou começar lendo, eu e a minha colega de mesa, a Jody, a gente vai dividir aqui a fala e vamos apresentando aqui essas questões, né? A primeira que a gente tem aqui é a pessoa que apresentou que ela gostaria que abordasse a nova proposta de aceleração da carreira em 5 anos. É, Se eu estiver falando muito rápido, você pede para eu parar, Agnaldo. A proposta aprovada em plenária apresentava um índice de reajuste próximo de 119% e STEP de 5%. Durante os trabalhos do GT, foi apresentado um índice de recomposição de 34,32% e não foi debatido o STEP. Na primeira contraproposta, após isso, foi reforçado o índice de 34,32, mas não foi citado o STEP. Na segunda contraproposta, foi apresentado um índice próximo de 23%, mais um STEP de 4,5%. A proposta de plenária era irreal, mas temos perdas históricas de 53% e uma projeção de inflação próxima de 12,5% até 2026. Sabemos que as respostas, o governo independe do que é pedido, mas o que justifica as grandes reduções nos percentuais entre uma proposta e outra? Porque só agora foi pautado o pedido de ampliação do STEP e por que 4,5% e não 5% da proposta original? Terceira pergunta. Inegavelmente, tivemos conquistas importantes nessa greve, mas, ao mesmo tempo, elas serão insuficientes para solucionar os problemas de longo prazo da carreira. Dentre eles, a baixa remuneração, agravada pelas perdas históricas de 53,03% desde 2013, e pela perspectiva futura de projeção da inflação de 12,5%.
Neste sentido, quais caminhos possíveis de serem adotados para garantir o futuro próximo, para garantir a atratividade da carreira, barrar a evasão e também evitar o colapso das instituições e dos sindicatos pelo avanço da terceirização? Aguinaldo, você acha que essa dinâmica, a gente já faria a leitura de todos os questionamentos ou você quer que a gente vai colocando por blocos? O que fica mais tranquilo para você? Oi, pessoal, bom dia. Vejam o que for mais adequado para vocês. Assim, acho que vocês estão com um horário apertado aí, já falaram. A gente também, a gente tô no paralelo, a gente também está aqui na reunião da CNSC. Então, o que for mais dinâmico para vocês aí, que for mais produtivo, eu estou aqui à disposição. Mas eu acho que pode continuar e a gente vê, quando vocês avaliarem que já está bastante, dá uma parada, a gente faz 2 blocos, aí vejam como for melhor. Eu estou aqui à disposição para vocês, tá bom? Eu acho que a gente pode talvez seguir fazendo em blocos, porque são muitas perguntas, muitos questionamentos, né? Eu acho que se você já puder responder, né, na perspectiva desses três, a gente depois abre mais três e a gente segue nesse bloco para ficar mais dinâmico, né? Bom, primeiro, bom dia para todo mundo e agradecer o convite. Para mim é sempre uma satisfação estar conversando com vocês e acho que em momentos delicados como esse, quanto mais a gente conversar, mais a gente tirar. E acho que essa dinâmica de direto para as perguntas é melhor, que a gente ganha mais tempo do que fazer uma apresentação, depois abre para as perguntas e tal. Acho que essa dinâmica é boa, quero saudar ela. Indo direto, então, para a gente tentar objetivar. Quer dizer, essa última aí já é um negócio bem abrangente, né? Então, não sei se eu dou conta, mas vou tentar dialogar, conversar e fico à disposição para réplicas se for necessário. Começando com essa última, tentando dialogar com essa última. Nós, quando apresentamos a proposta inicial, eu não considero que a gente trabalhe com aquela irreal, inatingível, porque ela tem a ver com a nossa pauta histórica, que são os 3 salários mínimos e os 5% de STEP. A gente já defende isso há algumas décadas, por isso que a gente chama de pauta histórica. E a pauta histórica são 3 salários mínimos, não é nenhuma viagem, vamos chamar assim, como dizem, uma proposta mirabolante. Um trabalhador, uma trabalhadora de um instituto ou de uma universidade reivindicar 3 salários mínimos como base. Então, acho que é um primeiro elemento. A questão é que, como a gente ganha muito pouco, esse percentual é aparentemente grande, 117%, em torno disso. Eu sou de um tempo que a gente já reivindicou 850% de reajuste. Tá? Já comecei lá, já tem um tempinho, na década de 90, quando a gente tinha, 80, 90, quando a gente tinha inflação galopante, mudava diariamente. Então, hoje isso parece uma sandice absoluta, mas só para a gente fazer alguma comparação, que não é um absurdo a gente reivindicar isso. No entanto, considerando a conjuntura e as dificuldades que a gente atravessa, de fato bastante complexo a gente conseguir alcançar isso num curto espaço de tempo e numa greve só. Né? Quando a gente faz a redução dos 34% ou a adequação, tem a ver com um recorte. Primeiro, tem a ver com que o governo, de maneira. Vocês lembram que logo a primeira proposta apresentada era 0 em 2024, 4,5 em 2025, 4,5 em 2026. Então, muito mais distante ainda. O que a gente avaliou? Não dá para a gente ficar também dando murro em ponto de faca e sem algum tipo de avanço, na nossa perspectiva. Então, a gente trabalhou com um parâmetro e um recorte
considerando as perdas de 2015 para cá, que são as perdas do governo Temer, depois do golpe na presidenta Dilma. Então, tem ali um recorte e, por isso, a gente trabalhou com o DIEESE, né, o FONASEF, que é o Fórum das Entidades Federais, trabalhou com esse índice a partir de cálculos feitos pelo DIEESE e já batendo os 9% que foram conquistados lá em 2023, esse percentual dava os 34,32%. Então, foi com essa perspectiva e essa leitura que a gente fez esse recorte. Então, ele aparentemente é drástico, mas ele recupera as perdas de um período. E foi uma opção feita pelas entidades nesse período. Podia ter sido o período de 2010, onde a diferença seria 53%, enfim. E foi dessa maneira que foi optado e foi assim que foi feito. Então, e mostra também uma questão que o movimento não é intransigente, ele dialoga, ele tenta trabalhar com propostas, e a gente sempre atuou assim, em especial aqui na Fazubra. Então, eu considero essa redução como propostas na tentativa de avançar numa negociação e mitigar, diminuir aí essas perdas, sem deixar, sem abrir mão, isso é importante a gente ressaltar, sem abrir mão das pautas que são históricas, até porque se chamam históricas, porque a gente reivindica há bastante tempo. Isso vale tanto para o percentual quanto para a questão do STEP. Num primeiro momento, a gente avaliou que a gente devia priorizar as correlações, os índices de perdas, e a questão do STEP era o elemento mais difícil que a gente conseguiria atingir. Essa foi a leitura inicial que a gente fez. Como o processo é dinâmico, a gente viu que o avanço, ou talvez o termo não é o adequado, mas as propostas e contrapropostas feitas pelo governo tinham uma mudança insuficiente em relação às correlações, e a questão do índice ele acabou ficando mais intransigente. A gente tentou trabalhar com uma perspectiva de que, aumentando o STEP, a gente poderia nos aproximar do que o governo tem feito com as demais carreiras, que é um teto para as demais carreiras perto ali dos 20, 21 mil reais. E nessa perspectiva, trabalhar para que a gente deixasse de ser as últimas, a rabeira, vamos chamar assim, das carreiras do executivo. Então, nessa perspectiva, quando você trabalha o STEP, ela não tem um impacto para fora do índice, porque o governo alega também que isso, quanto a gente aumenta para nós, tem que negociar com as outras carreiras e tem a limitação orçamentária, enfim, é parte da discussão da mesa. A gente também trabalhou com essa questão do STEP. Não é que ele estava abandonado, certo? Foram questões de táticas para a gente poder trabalhar. E aí, nessa perspectiva, o Comando Nacional avaliou que a gente podia trabalhar numa escala. Veja, historicamente, quando a gente começou lá em 2005, o PCCETAI, se não me falha a memória, o STEP era de 3,2%, uma coisa em torno disso. Nós estamos há quase 20 anos, estamos há 19 anos do PCCETAI, e a gente chegou a 3,9%. Então, veja que o STEP não é um tema simples de ser trabalhado. Em 2005, a gente era cerca de 3,2%, em 2024, a gente é 3,9%. Então, esse não é um tema simples e um tema que se alcance, isso a gente nunca deixou de brigar pelos 5%. Então, foi considerando essa análise que a gente deixou como tática o STEP ali, podendo trabalhar com uma escala de 4, um escalonamento, vamos chamar assim, né, de 4% a 4,5%. De novo, sem abrir mão dos 5%, mas como uma tática que a gente pudesse brigar por isso. E foi nessa perspectiva que a gente trabalhou com essa escala. Tá? Então, essa é um pouco a avaliação. A pessoa já trabalha, desculpa, não sei, não ouvi o nome, não sei se você falou, eu não ouvi, enfim, mas a pessoa trabalhou aqui. Tem vitórias, mas elas são insuficientes. Essa é uma análise sintética, mas muito precisa. De fato, é isso. A gente alcançou mudanças de como a gente entrou na greve e o que a gente está hoje na última proposta tem alterações significativas do ponto de vista da estrutura da carreira,
tem um aumento do índice e tem o aumento do STEP. Então, nos três elementos principais, nós temos mudanças e uma mudança que não é desprezível. Ela não é o suficiente, considerando as metas que a gente traçou lá no início, mas elas, de fato, dão uma nova perspectiva para a carreira que nos parece positiva e que a gente não deve abrir mão. Mas devemos seguir criticando o governo pela sua insensibilidade, a sua intransigência em determinados pontos, em função da nossa pauta e da nossa situação, do tamanho que a gente é, a importância que a gente tem para o sistema federal de ensino na questão da expansão. Então, essa análise que a pessoa fez, a nossa companheira ou companheiro, ela é precisa. Pode ser, evidentemente, incrementada, mas nós temos vitórias e elas são insuficientes. E a pergunta de quais os caminhos possíveis, eu acho que a gente tentar um equilíbrio nessa análise, de considerar que nós ainda, inclusive, temos uma greve com fôlego, né? No entanto, avaliarmos quais são as perspectivas que a gente consegue ainda arrancar. Então, trabalhar aí no que eu chamaria aqui nesse caminhar para uma finalização momentânea do nosso processo de greve, isso não quer dizer uma paralisação da luta, de abandonar as nossas reivindicações, sair com análise que a gente foi derrotado nesse processo, mas buscar esse equilíbrio nos permite traçar um planejamento para a gente seguir lutando em 2025, porque tem o processo de 2026, eu considero que é possível que a gente trabalhe com isso. Ontem a ministra Simone apresentou à LDO o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2025, mas ainda tem todo o processo de preparação e debate do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026. E nós temos espaço diminuto, é verdade, mas de espaço para poder trabalhar em 2025, mas eu acho que a gente tem um espaço ainda grande para trabalhar em 2026 e que a gente pode melhorar mais essas conquistas que a gente teve agora. Eu dediquei um tempo maior, porque essa é uma questão mais complexa e temporal, e só para falar que a gente, da questão da primeira pergunta, da aceleração dos 5 anos. Esse é um elemento muito importante para nós. Hoje, ele é parte, a capacitação, ela é parte do desenvolvimento nosso na carreira. E na mesa anterior à de terça-feira, o governo tinha simplesmente excluído a questão da capacitação do processo negocial. Isso gerou, evidentemente, um descontentamento e uma reação do movimento que foi decisiva para que, na terça-feira, essa discussão voltasse. Vocês vão lembrar que, no relatório do GT de reestruturação lá da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, da CNSC do MEC, havia a mudança de transformar a nossa progressão por capacitação em aceleração vertical, para que a gente pudesse atingir o teto mais rápido. A gente já conseguiu diminuir o tempo para chegar ao topo da carreira, que são os 19 padrões e 18 anos. O que a gente trabalhava era uma perspectiva de chegar mais rápido ainda. Por que isso é muito importante? Por conta da questão das reformas da Previdência e da situação de novos servidores e novos servidores que não vão poder se aposentar, a não ser vão se aposentar pelo teto e pela média. E pelo teto e pela média tem uma queda brutal quando você se aposenta. E isso não vai ser resolvido, mas ele pode ser mitigado se você fica um tempo maior do seu tempo laboral, da sua vida funcional, ganhando o maior salário, para que você possa ter, na média, lá na frente, mitigar essa situação desgracenta, vamos chamar assim, da aposentadoria para quem entrou, em especial depois de 2012. Então, voltar à capacitação e o instrumento da aceleração é muito importante e é uma vitória do nosso movimento. A novidade que o governo trouxe é que seria de 5 anos. A gente propôs, a nossa proposta era ter 7 padrões de avanço de capacitação. Né? Existem 8 padrões, você avançaria 7. E isso faria com que a gente chegasse ao topo com 12 anos, dentro já dos 19, dentro dessa estrutura nova. No GT,
O governo apresentou, e é importante destacar isso, o governo, o MGI e o MEC participaram, tinham um acordo com essa lógica de usar a capacitação para aceleração vertical. No entanto, eles propunham ali que fosse de 4 em 4 anos e a gente chegaria no topo em 15 anos. Né? Esse era o debate que a gente estava travando até então. Com essa mudança de 5 anos, o governo mantém a atingir o topo em 15 anos, e ele coloca um interstício de 5 em 5 anos. Isso vale para os novos, e para quem está, para nós que estamos, a gente vai ter que discutir uma regra de transição. Isso não está elaborado ainda, mas a ideia é que a gente tenha uma regra de transição para quem está na metade da carreira, como é que chega e consegue aí uma ou duas progressões. Quem já fez as 4 vai ter mais uma, quem já fez 3 vai ter 2, enfim, por aí. Isso tem a ver com uma regra de transição que a gente vai fechar isso na CNSC. No termo de acordo, vai constar que tem a aceleração, aí vamos ver essa questão do intertício se ela altera, e vamos preparar vamos fazer o debate com as entidades e com o governo e os FORGEP, ou seja, a Andif e o CONIF, que é quem organiza os reitores e as reitoras dos institutos, como é que vai se dar essas regras de transição para quem já está na carreira. De 5 em 5 anos vai ser para quem vai entrar aí a partir do ano que vem. Eu acho, enfim, eu peço desculpas. Além de tudo, eu sou prolixo, então eu falo muito, mas eu tentei aí abarcar o conjunto aí das duas questões. Podem fazer outras perguntas. Eu não estou ouvindo vocês. Aguinaldo, agora a gente tem uma pergunta online da Érica Barbosa. Por que não podemos atrelar esse pouco aumento que o governo oferece a uma aceitação, estando ligado ao oferecimento das 30 horas para todos pelo governo? Não vai juntar? Não vai fazer um bloco aí? Ok, e vai mais duas dúvidas do Denis. A primeira, a reestruturação será para esse ano de 2024, certo? A segunda dúvida é, a progressão, que será anual, ela se dará após a reestruturação? Conta um ano para progredir ou continua contando os meus prazos de progressão? O mesmo vale para a aceleração? Conta 5 anos após a reestruturação da carreira ou 5 anos após a minha última progressão? E o João Ricardo também pergunta, é possível conseguir um pouco mais de aumento no STEP? Chega a algo como 4,25% ou 4,30%? Quais as perspectivas em relação à aprovação das 30 horas para todos? Respondo agora? Tá. Vou começar com essa questão das 30 horas. Esse é um tema que é complexo de ser implementado, né? Não é rápido, porque a gente ainda é uma bandeira também já antiga. No entanto, a gente tem situações hoje no serviço público e nas universidades, nos institutos, que é o PGD, em algumas instituições já tem implantação do PGD, em outros a gente já tem a questão da flexibilização formal, em outros a gente tem a flexibilização formal parcial, em outros a gente tem uma flexibilização informal. Então, a gente tem um quadro muito diverso e complexo em cada instituição. Então, a implantação disso ela não é uma questão simples, né? E ela é parte. O que o MGI colocou para nós, o Feijó, que é o secretário, que é o responsável pela negociação, ele colocou que isso está remetido para o debate com o MEC. Então, qual é a perspectiva que está colocada hoje? Isso estará no termo de acordo, mas como um debate para ser
trabalhado num tempo, vai ter provavelmente um grupo de trabalho, para ser trabalhado num determinado tempo, e é uma negociação. Não houve negativa peremptória, negativa, não, isso aí não tem conversa de jeito nenhum. Nem do MGI e nem dos representantes do MEC que estavam na mesa. Mas a gente sabe que a implementação disso não é uma coisa simples. Então, a gente vai negociar isso no MEC. No termo de acordo, não vai estar lá, está estabelecidas, para não ter ilusão com ninguém, tá? Estará estabelecidas 30 horas a partir de tal data. Isso não estará no termo de acordo. O que estará no termo de acordo essa negociação desse tema vai para o MEC, e num tempo X vai ter um resultado desse relatório e o governo se compromete a cumprir o que sair, enfim. Algo desse gênero é o que a gente vai trabalhar para estar no termo de acordo. Tá? Não tem nada para 2024. Nada que eu digo além do que já foi dado no caso dos benefícios. Tá? Não tem índice, não tem STEP, não tem reorganização da estrutura. Tá? Nós não conseguimos dobrar o governo, vamos dizer assim, em relação ao tema 2024, sendo bem direto e objetivo, sem rodeio sobre esse tema. Não conseguimos isso. Acho muito difícil que a gente consiga mudar isso até agora. Mudar isso para frente, né? Mesmo que a greve esteja ainda bem, não acho que a gente consegue fazer isso, mas isso é uma leitura do Agnaldo, tá? Mas objetivamente não tem nada para... Tudo é a partir de 2025. Aí como é que ficam... como é que fica a questão da progressão por mérito ou da aceleração? Isso vai depender de cada caso. Cada um de nós tem um tempo funcional. Entrou num período, fez a última avaliação numa determinada data, vai ter casos, sei lá, hoje é 18 em 18 meses, então, sei lá, a partir de janeiro vai se fazer, imagino eu que vai ser assim, isso a gente vai ter que refinar tanto no termo de acordo e na lei, isso é possível que tenha um tempo para poder dar conta disso, como é a partir de 2025, essa também regra de transição, tanto para progressão por mérito, que agora vai ser de 12 em 12 meses, quanto para aceleração, que a princípio o governo está propondo são de 5 anos, isso tudo vai ser trabalhado de acordo com cada tempo de cada pessoa. É evidente que a nossa proposta é que ninguém tenha prejuízos em relação a isso. Aí nós vamos ter que fazer aí como eu falei, um refino para dar conta dessa questão, tá? Mas a ideia é que se considere. No caso da progressão por mérito, ela é menos complexa porque está reduzindo de 18 para 12. Então, digamos, tem casos, algumas pessoas perguntam, mas eu estou com 17 meses e eu vou. Então, se você tem 17 meses, você vai progredir agora e você vai ser recolocado, reposicionado na nova tabela, de acordo com a sua posição atual. A gente tem uma tabela que pega lá os 16 níveis de cada classe e ela transpõe para a nova situação, que são os 19 padrões de vencimento numa tabela só. Tá? Então, vai descer no IG, na avaliação tanto da CNSC, provavelmente do comando, uma tabela atualizada com essas propostas todas, e como você vai se localizar. Então, você vai estar localizado, reposicionado ou reposicionada nessa nova tabela, considerando o seu tempo, considerando a situação que você está hoje. E aí o que falta para você complementar vai ser uma transição que provavelmente vai ser trabalhada aí nos próximos dias, nas próximas semanas, pela CNSC, para isso ficar regulamentado e entrar no corpo da lei. Acho que eu falei de tudo aqui. O pessoal está perguntando se a gente pode ir intercalando as perguntas no presencial também, porque talvez não dê tempo, né? Se a gente for ler todas as perguntas que foram enviadas pelo formulário. Aí eu acho que é justo, e aí a gente já pode fazer inscrição, quem tiver interesse. Eu vou ler 3 que a gente já tem aqui, as meninas já querem apresentar? Ó,
Pode. Juliana. Mais alguém para esse bloco? Bom dia, Agnaldo. Meu nome é Juliana. A gente tem discutido assim entre colegas e a gente tem algumas dúvidas, eu acho que são várias temáticas dentro da proposta, e uma das que me deixa dúvida é em relação ao RSC. Eu não sei se vai ter um bloco só para ele, mas por conta de como ele está agora nessa última proposta, de como foi feito, porque me vem muitas dúvidas de ser um ponto apenas como uma promessa e não como algo prático e vai ser factível e executado. É uma questão importante, eu acho que para grande parte da categoria. Eu acredito que de forma que, na verdade, não tem nada muito estabelecido, né, pontual, para que, tanto é que isso vai ser feito com esse grupo de trabalho, para que tenha um período e aí sim isso possa virar um projeto de lei. Então, a gente possa ter a possibilidade de aprovação. Então, a minha dúvida maior é que como que isso foi estabelecido agora nessa proposta e como isso pode ser factível da gente ver isso como uma proposta realmente como um avanço em relação à penúltima mesa, em relação a essa última, e que a gente aceite uma proposta ou que a gente pense como uma proposta que teve um avanço e que a gente não aceite apenas como uma promessa de que a gente estabeleça um grupo de trabalho e que isso vai ser pensado e que chega lá na frente e fala assim, não, como foi feito, né, em relação ao grupo de trabalho. Várias coisas foram deixadas de mão e, enfim, as promessas ficaram e nada foi colocado em pauta realmente. E que esse grupo de trabalho em relação ao RSC, ele não aconteça a mesma coisa, porque a gente pode chegar lá no último ano de governo, a gente tem um grupo de trabalho que ficou se debatendo em cima dessa proposta do RSC, nada será feito, eles não acordam com as nossas propostas em relação ao SC, chega o final do governo e isso não entra em pauta. E aí a gente fica a ver navios. Aceitamos uma proposta, finalizamos uma greve com esse passo que a gente acha que é tão importante para a categoria como um todo, apesar de eu ver que, em relação aos aposentados, isso não vai ser factível, né, que eu acho que nada vai ser retroativo, mas, enfim, são várias dúvidas em relação a isso, mas eu acho que, eu não sei se eu fui clara em relação a esse apontamento. Obrigada. Eu queria só informar para, né, para a gente que nós vamos ter uma mesa específica, está programada para terça-feira, às 14 horas, para a gente conversar sobre essa questão do RSC. O Agnaldo fica à vontade, né, para responder a Juliana. Mas aí, assim, mais dúvidas a gente aprofundar na terça-feira. Eu acho que a resposta para a Juliana vai ajudar a gente a pensar, né, o que a gente vai conversar hoje em assembleia. Mas para a gente aprofundar nessa temática, essa mesa na terça-feira, às 14, a gente ainda não tem o local, tá? Mas é sobre essa temática. O Robson vai fazer uma pergunta. Aguinaldo, bom dia. Obrigado aí pela disposição de nos ajudar nisso aí. Cara, eu vi no relatório de avanços que a gente teve nessa negociação, aquela possibilidade do reenquadramento do pessoal que migrou do PUCRSE para o PCCTAI e que ficaram deslocados na tabela em função daquela situação momentânea. Parece que o governo concordou com isso, né? Com esse reenquadramento aí que foi proposto. A minha dúvida é o seguinte: a gente tem noção, a gente tem ideia de qual que é o volume de servidores nessa situação e se tem algum prazo que será proposto para finalizar esse reenquadramento? Mais alguém? Vanessa?
Bom dia, tudo bem, Guinaldo? Só fiquei na dúvida com relação às acelerações por capacitação. Para quem já está na carreira, já fez todos os steps, lá, os passos dessa capacitação, teria a possibilidade de haver algo nesse sentido para a gente também, algum nível de aceleração, e com relação àquela progressão, quando a gente fizer na lateralização da carreira, por exemplo, a gente está ocupando um nível atualmente, tem progressão já para esse ano. Como é que fica para a gente se encaixar? Se a partir de 2025 vai ser automático, vai começar a contar o interstício? Como é que fica essa questão da contagem do interstício para essa lateralização? Sou eu já? Pode Tá. abrir. Pode Teve uma que eu... responder, Guinaldo. Só um minutinho, tá abrindo o Tá. áudio. Tá bom. Foi? Sim. Já que estão me vendo? É porque eu abro o meu aqui e já começo a falar achando que vocês é que tem que me liberar aí, né? Desculpa. Faltou um aqui do bloco anterior que tem a ver com o STEP, se ele pode aumentar. Acho que foi o João que fez a pergunta. Repara, o governo, na mesa, né, o secretário, falou que chegou no limite orçamentário do governo, do executivo. Ele não tem mais para onde aumentar isso do ponto de vista orçamentário. Não há mais possibilidade. Nosso pessoal trabalhou muito na mesa com a perspectiva de buscar aumentar 4,3, foi a batalha feita lá na mesa. Vocês viram que ele interrompeu durante um período, foi falar com a ministra e voltou com a proposta do escalonamento aumentando 2 pontos, ou seja, vai para 4% em 2025 e 4,1% em 2026. Não alcançamos ali o 4,3, que já era também uma adaptação em função das circunstâncias, uma tática de mesa que o pessoal bateu ali. Então, no executivo, chegou no limite. Então, o que a gente está tentando aí, de todas as formas? Indo a interlocutores, procurando o parlamento, liderança do governo, enfim, parlamentares influentes, buscando ainda reuniões onde se possa trabalhar com a perspectiva ainda de aumentar o STEP. Não tem essa perspectiva colocada, João, para agora, para alteração. Nós estamos batalhando aí com essa perspectiva e esse virou um foco para nós, mas não tem uma perspectiva positiva para dizer para você agora, mas a gente está tentando. Tá? A fala da Juliana é muito importante, e eu concordo com ela, que ela reivindicar nosso esforço. Primeiro, também é importante ver, na mesa anterior, também o RSC tinha assumido. O governo falou, não, isso vai ser discussão futura, ou seja, sabe-se lá o que vai acontecer. Dessa vez voltou, qual foi a diferença? Além de voltar, qual foi a diferença? O representante do governo falou, é um compromisso do governo. O governo tem acordo em implementar e vai implementar o RSC para os técnicos administrativos em educação. Vamos estabelecer a negociação num prazo na CNSC, ele colocou como 6 meses, a gente acredita que isso pode ser menos, para definir a regulamentação. Então, todos aqueles parâmetros. Lembram que no caso da Fazubra, não sei se vocês já votaram sobre o RSC, qual seria o modelo. Na Fazubra, a gente está discutindo o modelo. Um deles é vinculado, tem uma relação, uma relação com o IQ, e outra é desvinculado do IQ. Em resumo grosseiro, os dois modelos trabalham dessa maneira. E isso está em votação. Eu não sei qual foi o placar agora do comando, em que situação está o placar. Mas o Sinasef já tem uma proposta protocolada. Um dos modelos da Fazubra se aproxima desse modelo, dessa concepção de RSC do Sinasef. O CONIF, que é o órgão que congrega pró-reitorias de pessoal e reitores e reitoras dos institutos, tem acordo com essa do Sinasef. O FORGEP da Andifes, que é, no caso, reitores e reitoras nosso,
inclusive o Márcio, que é pró-reitor de vocês aí, é do FORGEP. Então, o FORGEP também já tem um estudo e uma aproximação desse modelo também. Então, veja, ele está avançado e a gente acredita que essa regulamentação, e não tem como dizer agora como é que vai ser essa regulamentação, mas isso está avançado e pode ser definido em curto espaço de tempo. E a ideia é que, no termo de compromisso, isso esteja de maneira categórica, de maneira muito explícita, ratificado lá, definido, perdão, no termo de acordo, que tem. Veja, o governo divulgou uma propaganda diferente do que ele tinha falado. O pessoal reclamou, cobrou, ligou para o secretário. Eles mudaram retiraram o anterior que estava errado, e refizeram, reafirmando a questão da implementação lá, da regulamentação em 6 meses. Então, isso é um compromisso feito pelo governo na mesa. Então, ele vai além do que é só uma promessa. Isso é garantia total, absoluta? Não, a gente sabe que não é assim, mas a gente quer afirmar isso no comando. A nossa parte será feita, ou seja, nós vamos trabalhar com a regulamentação, e eu acredito que a gente vai fazer isso em menos de 6 meses, e aí vai se trabalhar pela implementação do RCC a partir de 2026. Então, a gente está com uma expectativa positiva nesse tema, primeiro, por ter voltado, e segundo, pelo compromisso categórico que o secretário fez de implementação. Ele garantiu que isso é a posição do governo. Isso vai ter um custo orçamentário, a gente não tem como dimensionar isso ainda, porque depende da adesão, e por isso ficou para 2026 para poder trabalhar. Mas até agora, o compromisso assumido na mesa, e a gente está esperando, está solicitando que faça isso por escrito no ofício à FASUBRA e ao SINASEF, e isso constará do termo de acordo. Mas você tem toda a razão, a gente tem que ficar muito vigilante para que isso seja de fato efetivo e não fique como uma promessa. E nós entendemos como um avanço muito grande, um elemento novo de inovação na nossa carreira, nessa nova estrutura de carreira. O reconhecimento de saberes e competências é um elemento muito positivo, e nós vamos brigar muito para que ele seja implantado o mais rápido possível e da melhor maneira para a categoria. Acho que é isso. A questão veja, são 2 temas, tá? Um é o enquadramento para quem não entrou no PCC Time, e tem gente que não entrou no PCC Time, ainda está no PUCRIS. São poucas pessoas, cerca de 215 pessoas, mais ou menos isso. Esse é um número que o governo apresentou, a gente tem que dar uma precisada para ver se é isso mesmo, uma conferida. Então, isso é o enquadramento de quem não entrou no PCC Time. É um pouco surpreendente, mas tem gente que não entrou, que ainda está no PUCRIS. E tem essa questão do reenquadramento. O reenquadramento ele tem um número bem maior de pessoas, tem a ver com quem estava aposentado na época, ou se aposentou logo ali na implantação, e não foi considerado o seu tempo e outros elementos, e precisa ser reenquadrado para estar numa posição melhor da tabela. Veja, essas pessoas já estavam aposentadas lá, ou se aposentando lá em 2005. Então, alguns desgraçadamente faleceram, tem pensionistas, mas isso a ideia é trabalhar com isso. Essa também é uma pauta histórica e a gente acredita que dessa vez vai ser implementada, até porque é acordo de greve de 2015. A FASUBRA judicializou isso, porque o governo não tinha cumprido, e agora, no STJ, um dos ministros instou o governo a responder: olha, tem um acordo de greve aqui, vocês não cumpriram, que história é essa? Como é que está isso? Então, já há um reconhecimento, houve um reconhecimento da mesa de que isso já está numa esfera de ilegalidade e o governo precisa cumprir. Então, a gente acredita que isso vai ser rápido, considerando aí 2025, talvez até esse ano, mas a gente ainda não tem essa informação de maneira precisa, mas isso vai rolar, é a nossa expectativa, e vamos garantir digamos, essa justiça a ser feita com uma parcela da categoria que não foi enquadrada de maneira adequada, e por isso que a gente chama de reenquadramento. Então, isso é um elemento muito importante que a gente conseguiu avançar na mesa. Como eu falei, trata-se de uma pauta histórica e a gente está com a expectativa de que isso será cumprido. O governo foi de maneira categórica, e como tem esse elemento também da decisão judicial a nosso favor, aí, possivelmente, nos ajudará. Acho que agora eu não pulei nada. Capacitação interstício, que a Vanessa
A Vanessa colocou. Eu tentei, veja, a gente foi, a gente tentei falar isso na outra, tanto para progressão vertical por mérito, quanto para a progressão que vai ser trabalhada para aceleração, a progressão por capacitação, elas vão ter para nós que já estamos uma regra de transição. Então, cada pessoa, veja, ao longo de 2024, aí, quem tem interstício para ser cumprido vai cumprir e vai estar num lugar da tabela atual. Esse nosso lugar da tabela atual vai ser reposicionado na tabela nova. Ele é relativamente simples. A gente tem uma imagem que é relativamente simples para poder a gente se encaixar. E isso já leva em consideração as progressões por capacitação que você fez hoje, né? Então, digamos que eu tenha 4. No meu caso, eu estou no 4 e 19. Para mim é menos complexo, porque eu vou lá para o 19 e já está considerado as minhas 4 progressões. Mas quem está no meio e tem 3, tem 2, está numa determinada posição na tabela hoje. Ao ser reposicionado, esse tempo de essa progressão que você fez por capacitação será considerado. Então, se você está no 10, você, sei lá, vai para o 12, dando um exemplo aqui, ou seja, você já reconhece esse período de progressão que você fez. Com a nova possibilidade de você acelerar e usar, quem está no meio da tabela, isso que eu falei da regra de transição que a gente ainda vai construir junto à CNSC, isso também será rápido, vai ter aí quantas progressões. Eu já fiz 3, eu vou ter direito a mais um, eu já fiz 2, eu estou lá no meio, eu estou no 10, eu estou no 11. Isso tudo vai ser trabalhado numa regra de transição para que as pessoas possam considerar. Então, a gente vai defender exatamente essa possibilidade. Mesmo se você já fez, a possibilidade de pelo menos você fazer mais uma, dependendo da localização que você está na tabela, para poder acelerar e você chegar no topo antes. Esse eu vendo muito da Esveda, e ele inclusive vai... Quem está online, toma cuidado com os microfones abertos, porque se a gente for silenciar, a gente silencia o Agnaldo também, tá? Então vamos ficar atentos aí. Acho que eu fui, podemos ir para um outro bloco, né? Acho que agora eu respondi todos. A gente tinha fechado o microfone, pode falar? Não, é que eu estava dizendo que desculpa. Eu acho que eu respondi todas dessa vez. Aí a gente tem que partir para o próximo bloco. Eu vou fazer a leitura de mais 3 aqui que vieram pelo formulário. E aí a gente vai intercalar com online, né, com o chat e com presencial, tá? Gostaria que explicasse um pouco melhor sobre a aposentadoria. Como vou saber o tempo correto para aposentar? Quando eu entrei em 2002, tinha que ter 30 anos de contribuição e 55 de idade. Mudou após esse período. Continuo mantendo dentro desse cenário ou agora terei que entrar nessa nova estruturação da carreira? Se puder falar um pouco sobre isso, para eu entender melhor. E o que a insalubridade me ajuda na aposentadoria? Outra pergunta. A greve está forte, com ampla repercussão e incomodando o governo. Nesse sentido, há espaço para apresentação de pelo menos mais contraproposta pela categoria? Se sim, quais parâmetros deveriam guiar essa nova contraproposta? Terceira, com a mudança na progressão por capacitação, como ficam as pessoas que estão perto de progredir? Tenho minha última progressão por capacitação em outubro. Poderei fazer ela ou contará só nos 5 anos da nova proposta? Acho que essa última você já abordou um pouco aí, né? Mas são essas. Vamos fechar esse bloco e depois a gente abre o chat. Me ouvem? Agora eu dei um tempinho. Veja, a aposentadoria é outro tema aqui, tá?
Não tem mudança das regras de aposentadoria com a discussão da carreira. Quem está na ativa hoje vai levar a situação que você tiver. Se você entrou antes de 2012, você leva o seu último salário, certo? Antes de 2002, perdão. Antes de 2000, de 2003. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho 54 anos, eu tenho 36 anos de UFRJ. Eu vou trabalhar até os 65, então eu vou ter 40 e tantos anos de contribuição. Mas eu vou poder me aposentar com integralidade e paridade. Eu vou levar o meu último salário para a aposentadoria, independente da estrutura da carreira. Quem entrou em 2003 até 2012 vai pela média. Isso significa uma redução de cerca de 80% do último salário. Tá? Quem entrou depois de 2013, em 2012, 2013, aí se aposenta pela média e pelo teto da Previdência. Esses são os mais ferrados. Isso já é metade da categoria hoje. Tá? Essa galera vai ter no último salário, digamos, tem uma perda aí próximo de 65%, 70% do último salário. Isso é regra de aposentadoria. Não tem nada, é outra legislação, não tem nada a ver com a nossa discussão de carreira. A situação que você tiver, você vai levar. Insalubridade tem aí uma regra também especial na legislação que trata disso. Aí tem que fazer conta de tempo, se você tem condição de fazer tempo especial, comprovar tudo isso, isso vai contar lá dentro da regra especial. Tem uma decisão do STF recente que permite que a gente trabalhe com tempo especial. E cada universidade tem uma estrutura, tem que procurar aí a pró-reitoria de vocês para trabalhar isso. Então, você leva a situação que você está, de acordo com o tempo que você entrou, não tem nada a ver com a estruturação da carreira. Tá? Importante destacar, tudo que a gente já discutiu até agora, de estruturação da carreira, seja as correlações, seja os índices percentuais, seja o STEP, para todo mundo igual, ativo, aposentado e pensionista. Não tem mudança em relação a isso. Tá? Isso já acertado, não teve nem debate sobre esse tema com o governo. Sobre o RSC, a nossa proposta engloba todo mundo, ativo, aposentado e pensionista. A gente sabe que o governo não tem essa visão. Isso vai ser parte do debate que a gente vai fazer ainda para a organização do RSC. Mas isso, a nossa proposta engloba todo mundo e vai ver como é que foi, como é que vai se dar esse debate. Ok? Repara, como eu falei, para o governo, apresentado na mesa de forma muito categórica, o representante do governo não tem mais espaço orçamentário para apresentar nova proposta. Essa foi a última proposta deles, não tem como avançar mais. Ele saiu lá no meio da reunião, ligou para a ministra e voltou com isso, que é a questão do STEP aumentando para 4,1, 4 em 2025, 4,1 em 2026, e que não tem mais alteração do ponto de vista dele. Nós estamos tentando, por outras vias, ver se a gente consegue aumentar. E a tática que está sendo usada é para a questão do STEP. A questão dos índices, ele não vai trabalhar nos argumentos usados por ele, porque isso significa também repercussão para outras carreiras. Se ele aumenta para nós, outras carreiras vão pedir e ele já não tem espaço para a questão orçamentária. A questão das correlações, que é um tema importante para nós, ele disse que chegou no limite para avançar agora. E isso não tem implicação, não tem rebatimento. Aí, como o vidro estava. Não tem rebatimento para a questão do teto remuneratório da nossa. Então, está se trabalhando com o STEP, a perspectiva de aumentar o STEP, porque isso ajuda, vai para todo mundo, né? Inclusive vai para todo mundo, ativo, aposentado e pensionista, ajuda para quem não tem, e ajuda a gente a se aproximar do teto remuneratório de outras carreiras. Então, está se privilegiando nesse momento, taticamente, a questão do STEP, mas entendendo que é um cenário muito difícil de ser alterado. A questão da progressão, a gente falou, veja, se você tem uma progressão para outubro, você vai progredir para outubro e vai estar numa localização na tabela atual. Quando for em janeiro, você vai ser reposicionado para a nova tabela. Vai ser considerado essa progressão.
Aí vai depender da regra de transição de onde você está, se você está no meio, se você está no final. Se você está no final, não vai, a aceleração vai ter pouco efeito, não vai, se vai, já tem a aceleração para 18 padrões. Se você está no meio, talvez seja, talvez não. É importante que a gente tenha uma regra de transição que permita uma nova aceleração para você chegar antes. Então, está essa discussão da progressão vai depender da localização de cada um. Mas quem tem progressão para fazer ainda em 2024 vai fazer essa progressão e vai ser reposicionado na tabela. E isso vai ser considerado no seu reposicionamento, tá? Aí se vai fazer uma nova aceleração, não vai fazer, aí uma nova progressão de capacitação e usar para aceleração é parte da regra de transição que a gente vai ter depois, no momento seguinte. Acho que foi. Deixa eu só te sugerir, talvez fosse o caso da gente aumentar para 5 rodadas, para a gente dar conta de um grupo maior de perguntas e aproveitar melhor, porque senão daqui a pouco não vai ser, nem vocês vão ter tempo por conta de outras pautas. E eu fico à disposição para voltar outro dia, se for o caso, viu? Quando sair aí a orientação do comando. Eu ou outro companheiro do CNSC, mas eu fico à disposição para voltar. E aí, já aproveitando, perguntar se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para a gente fazer inscrição. John Douglas, vou anotar aqui. Bom dia a todos. Para o Aguinaldo. Eu queria fazer uma pergunta, Aguinaldo, sobre a 8.112. Poderia ter como alternativa de proposta também a alteração do regimento no que diz respeito à nossa exclusividade para com o serviço público, que a gente é bastante limitado com isso, então a gente não pode arrumar outras alternativas de ganho. Que a gente se coloque em risco até do nosso cargo. Então, para o futuro, a gente poder ter um leque mais ampliado aí para aqueles servidores que, tendo a dificuldade dos ganhos hoje, poder buscar alternativas lá fora. Então, a gente mexer na 8.112, já que o governo não quer discutir o orçamento, que a gente mexa as condições de trabalho, as condições de oportunidades. Então, nesse sentido aí, existe um delineamento de luta, de pensar alguma alternativa aí na 8.112, mudança nessa cláusula? Aguinaldo, agora é a pergunta do Victor Magalhães, online. Aguinaldo, perdemos a oportunidade de incluir o IATAI na plenária de setembro. Eu também gostaria que você esclarece essa sigla, tá? Como avançar esse debate de gratificação na Fazubra? O governo se diz contra a política de gratificações, porém, oferecer gratificação em outras mesas de negociação? Porém, ofereceu gratificação em outras mesas de negociação. Acredita que o debate do IATAI ainda é relevante no pós-greve? E o Vitor também fez outra questão. Aguinaldo, por que dentro do grupo de trabalho ficou estabelecido um índice de perdas a partir de 2016? Ou seja, os 34,32%. Essa decisão foi irreversível nas pedidas subsequentes? Como surgiu um índice do 34,32% e se deu a concordância por ele? Tem relação com o fato de que ele não toca nas perdas dentro dos períodos do governo do PT e somente a dos períodos Temer e Bolsonaro? PS. Sei que veio de estudo de
pela FONASEF, mas quero saber a escolha política, uma vez que ela limitou as perdas históricas acumuladas. Mais duas só. Tem mais alguns do formulário, né? A proposta do governo continua sem reajuste salarial para 2024? Gostaria que abordasse a nova proposta de aceleração em 5 anos, abordar sobre as mudanças na tabela, tanto na vertical como na horizontal. Gostaria que fosse explicado melhor essas questões colocadas pela última proposta do governo. Aguinaldo, a gente vai abrir já para você responder, tá? Veja, John, a questão da acumulação de cargos, né? Se eu entendi a tua pergunta, tem a ver com a possibilidade da gente acumular cargos. Isso é uma questão constitucional, tá? Não é 8.112, não. É uma questão que a gente tem que alterar na Constituição, mas eu acho que é um tema relevante para a gente poder trabalhar. Ele não foi sistematizado ainda pela FASUBRA. Existe esse debate, isso surge em algumas mesas que a gente faz, mas isso não foi ainda sistematizado. Acho que é uma tarefa para todos nós. Imagino que vocês tenham aí um GT Carreira também aí na UF, que agora na greve a gente teve uma pausada, vamos chamar assim, para focar na greve, mas acho que isso deve ser um retomado, esse debate, e a gente poder ter acumulação de cargos. A gente tem uma categoria hoje, como eu falei, 50%, hoje, em torno de 50%, é a gente que entrou recente. E essa galera já entra com um nível de formação superior ao do cargo. E muita gente tem condições, por exemplo, de ser professor ou professora na rede pública, na rede estadual, na rede municipal. Mas, a depender do cargo, isso não é possível. Então, acho que é um tema, estou dando só um exemplo, tá? Mas acho que é um tema importante, deve ser debatido, deve ser trazido, apresentado para a FASUBRA de maneira formal, sistematizada, organizada, para que o GT Carreira da FASUBRA, a CNSC, possa discutir isso. Me parece um tema relevante, tá? Veja, não tem tabela horizontal, tá? A gente está verticalizando. Hoje é uma tabela, veja, eu optei não fazer a apresentação porque acho que é melhor do jeito que a gente está fazendo. Mas se for o caso em algum momento, e aí vocês vão fazer isso certamente, hoje a tabela ela é na diagonal, ela é uma escadinha, vamos usar o termo aqui chulo, mas é só para entendimento, ela é uma escadinha. A gente está mudando ela para ser horizontal, ela é um bloco, uma estrutura única de tabela na horizontal. E a progressão ela é verticalizada, então ela é uma tabela horizontalizada, mas verticalizada no seu desenvolvimento. É assim que ela é, não tem mais horizontalização, vamos chamar assim. Tá? Cada classe tem a sua estrutura e todo mundo pode chegar aos 19 padrões de vencimento apenas trabalhando com o desenvolvimento nosso na carreira, o desenvolvimento funcional de cada um. 2024 não tem nenhuma proposta. Nós não conseguimos arrancar isso, tá? Até agora, e acho que dificílimo que a gente consiga fazer essa questão. Sobre o IATAI, a IATAI é um incentivo à atividade de trabalho técnica, administrativa e educação. IATAI. A gente tem o hábito de falar em siglas, né? E nem todo mundo é obrigado a saber o que significa, mas enfim, esse vício que a gente tem de linguagens próprias, isso é próprio da universidade, né? Os nossos institutos, a gente chama pela sigla, aí chega alguém novo, eu sempre dava o exemplo, numa posse aqui, a pessoa ia trabalhar no IH, que fica no prédio de FIX, que é vinculado ao CFCH. Pronto, o cara vai entender. O cara pode chegar na universidade, não entende nada disso.
Mas, enfim, o IATAI era um incentivo, uma proposta de incentivo à atividade técnica administrativa em educação. O modelo é similar ao que se tem em outras carreiras. Na tática da plenária, naquele momento, optou-se em não avançar nela, porque se avançou nos outros temas, avançou na questão da reestruturação, que era o ponto mais importante. Eu não tenho problema nenhum de trabalhar com gratificações. Eu, inclusive, tenho uma interpretação de uma das propostas do RCC, ela, na verdade, ela é uma gratificação, ela é um incentivo, ela é uma outra linha no contra-cheque. Aqui não é vinculada, isso não é uma análise pejorativa, tá? É só uma constatação, uma opinião do Aguinaldo. Ela é uma nova linha no contra-cheque, logo ela pode receber o nome de incentivo, de gratificação. Os companheiros optaram em chamar de RCC, mas eu tenho uma interpretação diferente. E eu não vejo, eu acho um bom debate para a gente fazer, sim, após a greve. Se vai ser o IATAI, se vai ser uma outra forma, eu não vejo problema. O governo não tem trabalhado com mais linhas no contra-cheque. O governo tem trabalhado com um conceito que é diminuir as linhas no contra-cheque. Inclusive, em alguns casos, se vocês olharem os projetos de lei que foram sancionados recentemente de criação de cargos, eles não trabalham sequer com o conceito de vencimento básico. É um termo que eles usam e ele engloba absolutamente tudo. Então, a pessoa só tem uma linha no contra-cheque e tudo está incluído ali, chama subsídios. É o termo que ele usa para a nova estruturação de salarial de novas carreiras. Então, pode ser uma tendência que o governo queira vir com isso para nós em algum momento. Então, alerta para isso. Ao invés de aumentar linhas no contra-cheque, ele está trabalhando numa linha de diminuir a linha do contra-cheque e, inclusive, mudar. Ele engloba tudo numa coisa chamada subsídio e você deixa de receber o que hoje a gente tem como vencimento básico e os outros temas. Na visão do governo, isso é uma simplificação da estrutura de carreiras e é mais fácil trabalhar para administrar, mais fácil, evidentemente, para eles. Mas eu não vejo problema que a gente trabalhe com isso pós-greve. Tá? De onde vem os 34,32%? A resposta já foi até dada pela própria pergunta. Ele vem de um estudo do DIEESE, ele foi apresentado como alternativa, lembram? Para a gente resgatar. Na mesa geral, aquela que discute os benefícios e o reajuste geral, onde participou o FONASEF, que é o fórum de todas as entidades, a FASUBRA faz parte do FONASEF, o ANDE faz parte do FONASEF, o SINASEF faz parte do FONASEF e outras entidades. Todo mundo apresentou lá a questão das perdas e o governo negou aquilo e, num determinado momento, ele encerrou a mesa geral com o debate dos benefícios e disse que todo o índice toda a discussão salarial viria para as mesas específicas em formato de carreira. Então, foi um movimento tático feito, que é trazer os 34%. Já tinha sido apresentado lá por esse estudo do DIEESE, como eu já expliquei na fala anterior, foi um cálculo que o DIEESE fez das perdas. Tinham duas margens, um cálculo de 2010, que eram cerca de 53% no nosso caso, e de 2015, 2016, que é em torno de 43%, excluindo ou diminuindo os 9% que foram concedidos, virou os 34,32%. E foi uma tática elaborada pelas entidades. E como o governo trouxe para a mesa específica, a gente optou em trazer para a mesa, como o governo trouxe para a mesa específica, tirou da mesa geral e trouxe para a específica, a gente trouxe o índice que já estava sendo trabalhado lá. Ao invés de a gente começar uma discussão nova de quanto seria, a gente já optou em fazer isso. Eu falo a gente, eu não participei diretamente disso, mas eu concordo com a linha, trouxe para a mesa específica o índice de 34,32%, que eram as perdas, e, como eu disse, foi uma opção. Isso não significa abrir mão do que tem de perdas acumuladas, né? Porque elas já são perdas acumuladas, você não joga fora perdas acumuladas, elas continuam aí. Você pode conseguir superá-las ou não, mas elas continuam aí, a gente vai continuar trabalhando para recuperar essas perdas e ter, em algum momento, um reajuste real. O que a gente está buscando é recomposição de perdas, não é nem o reajuste real que está sendo trabalhado, que é um outro debate que também está sendo feito, como database e por aí vai. Então, é dessa maneira que a gente
que a gente está trabalhando. Acho que eu falei todo mundo agora, não? A questão da aposentadoria. Já falei isso. Não, desculpa, acho que eu falei tudo, perdão. Me enrolei aqui, eu tô cheio de... Vocês não vão acreditar, eu estou sem um caderno aqui, então eu estou anotando em vários papeizinhos aqui para não me perder. Mas terminei esse bloco. O Robson vai fazer um esclarecimento. Na verdade, não é um esclarecimento, não. É uma reflexão que eu queria fazer, dialogando com o John Douglas e com o Aguinaldo, a respeito da pergunta do John Douglas. É só para a gente pensar, tá? Não é para polemizar, não. Para a gente começar a pensar. Corre nas redes sociais um meme, sei lá como é que é o nome disso, um card, que fala assim: trocar a filosofia pela educação financeira nas escolas é preferir ensinar o aluno a lidar com pouco que ganha do que permitir que ele questione o porquê ganha pouco. E aí eu traço uma analogia, um paralelo disso aqui com aquilo que foi colocado pelo John Douglas. A gente brigar por acumulação de cargos é andar na contramão da luta histórica dos trabalhadores. Nós precisamos lembrar que no início do século passado, a carga horária de trabalho de um trabalhador eram 18 horas, 20 horas por dia. O movimento dos trabalhadores conseguiu reduzir isso para 8 e nós estamos brigando para 6. Quando a gente briga para acumulação de cargo, para ter possibilidade de ter 2 empregos, nós estamos fazendo exatamente o que o sistema capitalista quer. Ele quer te ver trabalhando 20 horas por dia, sobrecarregado, ganhando pouco nos 2, para você sobreviver e ele acumular mais. Então, essa reflexão que eu deixo para a gente pensar nos momentos futuros, porque a luta dos trabalhadores não pode ser contraditória com aquilo que é o objetivo. Qual que é o objetivo nosso? O objetivo nosso é conquistar espaço, conquistar direitos, conquistar qualidade de vida, conquistar uma série de coisas que o capitalismo tira da gente. Então, eu queria deixar essa contribuição aqui para a gente refletir ao longo das nossas lutas, antes da gente cometer algum erro nas campanhas que a gente abraçar pela frente aí. Aguinaldo, eu queria confirmar o seu teto para a gente poder organizar aqui. Nós podemos ficar aqui no anfiteatro até meio-dia. Veja, o meu teto já foi, né? Imagino que o de vocês também. Então, eu já estou aqui, podemos dar sequência. Só um minutinho, Aguinaldo. Desculpa. Pode. Pode? Nosso técnico precisou dar uma saidinha, só um instante. Aguinaldo, testa pra gente, fala alguma coisa. Alguma coisa? Não. Não? Não. Então, vou fazer a leitura de um bloco aqui, né? Enquanto ele chega, e aí você já fala do seu teto para a gente, tá? Só um minutinho. No caso dos ganhos da greve, relacionado a valores pago por progressão, quem já recebe terá o valor reajustado? Ou esse ganho se aplica só para quem ainda vai receber? Por que nossos pais não têm direito ao tão pequeno subsídio para pagamento do plano de saúde complementar, visto que o plano de saúde do servidor é parcial?
Como o aposentado vai ser inserido na reestruturação e como o nível C vai se aproximar do nível D. Nesse reenquadramento, mesmo que não ganhamos 0% de correção, haveria alguma melhoria salarial? Existe a possibilidade de fazermos uma disputa de orçamento para 2026, avançando no índice de 5% para algo próximo a 9% naquele ano? Sim. Nós vamos abrir agora, viu? Só um minutinho. Aguinaldo, já tá. O áudio já está Oi. liberado, tá? E Me fala ouvem? para nós o seu teto, por favor. Estão me ouvindo? Eu estou falando aqui, testando. Foi? Ok. Não, veja, o teto já foi, né? Vamos ver aqui como é que a gente encaminha. Vou responder essa e a gente vê se junta tudo num bloco só depois e a gente. Tá bom? Porque eu tenho que ir lá para a reunião da CNSC que está rolando. Mas podemos esticar um pouquinho, não tem problema. Deixa eu ver se eu consigo pegar tudo aqui. Vou deixar a reflexão do Robson por último. Eu acho que o tema da saúde suplementar é um tema. Veja, isso está dentro de um bloco de direitos que a gente perdeu ao longo dos últimos, sei lá, 30 anos. Aí vai desde a briga em relação à defesa do SUS, que a gente devia ter, o atendimento dentro das próprias unidades de saúde das universidades. Desgraçadamente, nós chegamos numa situação hoje que é um ressarcimento de parte dos gastos que a gente tem com saúde suplementar. Aquelas e aqueles que têm condição de ter plano de saúde. Essa segue sendo uma bandeira que a gente precisa brigar para melhorar, para ser 100% pelo menos de ressarcimento e por aí vai. Mas isso não tem. Nós não temos tido êxito em relação a isso. Mas acho que é um tema, e para todo mundo, né? Para ativos e para aposentados. Eu entendo que a gente tem espaço e deve muito organizar a partir quando a gente encerrar a greve, inicia-se imediatamente a campanha salarial seguinte. E acho que a gente tem que brigar pelo orçamento de 2026, sim. E em todas as questões que não alcançamos agora. Correlação entre as classes, STEP, percentuais de reposição e de ganho, tudo isso a gente tem que voltar a pedir, ou continuar pedindo, talvez seja o termo mais adequado, e se vejo que a gente deve buscar condições de melhorar isso que a gente ganha agora com a greve, né? Inclusive lá os 5%, que sejam 9% ou mais por cento, a gente vai ter que avaliar isso lá na frente, mas no mínimo acho que é isso que você apresentou aí. 9% também em 2026, mas também aumentar o STEP, também aumentar a correlação entre as classes, porque a gente teve ganhos em relação às classes, né? Em todas elas, umas mais ou menos, porque a gente está falando da estruturação, mas tirando as classes, a classes A e C em especial, não chegou onde a gente estava propondo. A classe A agora até aumentou mais um ponto percentual, foi para 36 em relação à E, mas a nossa solicitação é que seja 40 ou 39, para não ficar naquele debate que não pode ser igual, tal, mas a perspectiva nossa é igualar, no 40. E isso é muito pouco do ponto de vista do orçamento. Então, o governo podia ter, na nossa opinião, cedido parte das críticas que a gente faz e vai fazer com esse desfecho da insensibilidade e intransigência em termos, para nós, seria pouca coisa para o governo. Ainda também na classe C, também, que é uma das mais prejudicadas desde a implantação do PCCETAI, e a gente continua batalhando ela aumentou para 50% em relação, mas ela é insuficiente, a gente quer chegar lá nos 60%. Então, acho que a gente deve trabalhar com isso para 2026, sim.
Então, tentando trabalhar com isso. Então, melhoria salarial, disputa de orçamento, correlação, STEP, eu acho que a gente deve continuar batalhando. De novo, isso para aposentadoria e para quem está aposentado é igual, não tem alteração. Tá? A partir de janeiro de 2025, que é quando começam essas mudanças, a implantação dessas mudanças, todo mundo vai ganhar, ativo, aposentado e pensionista. Não tem alteração sobre isso. Não sei se eu entendi direito a pergunta, mas estou repetindo isso. Se for o caso, volta para a gente falar de novo. Eu queria dialogar com meu amigo Robson, apesar dele ser vascaíno, mas a gente trata ele com respeito e com carinho. Hoje, Robson, a gente já tem uma realidade muito difícil na nossa cara. Olha aí, tem mais um, importante. Ó. Cuidado, segura aí, porque está caindo o papel. Você viu que ela segurou e caiu rápido. É uma tendência à queda que é grande. Isso é pesada aí, tá vendo? Ela é pesada, esse negócio cai fácil. Então, dialogando, é uma brincadeira só, pessoal. Irresistível, evidentemente. Hoje, parte significativa da nossa categoria faz Uber depois do expediente. Ou vende um bolo, ou vende roupa. Então, nós já temos um grau de pauperização que nossos companheiros e companheiros buscam maneiras de complementar o salário. O Robson tem razão na reflexão que faz, que a nossa luta histórica é para que a gente ganhe um salário digno, decente, que a gente possa garantir o nosso nível de subsistência. Desgraçadamente, nós vivemos, por conta da crise do sistema capitalista, é imposto à classe trabalhadora o acúmulo. Antes foram 18 horas de trabalho, 12 horas, mas hoje isso também já está colocado. Então, a gente também precisa refletir sobre a realidade, sem deixar de lutar pela bandeira histórica. E, de novo, não é uma polêmica, porque eu acho que o Robson, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista dos princípios, está absolutamente correto, e essa deve ser a nossa luta, para que trabalhadores e trabalhadoras, e nós, no caso da nossa categoria, tenham condições de trabalhar só na universidade, inclusive com redução de jornada e garantia dos salários. No entanto, tem uma realidade colocada e imposta, e que a bandeira da possibilidade de acumulação, ela também deve ser trabalhada. Afinal de contas, os docentes têm possibilidade de acumular cargos. Companheiros e companheiras que são de nível superior, de cargo técnico, podem acumular. Então, o que a gente está discutindo e refletindo, o que o John traz para nós, é que outras companheiras e companheiros também possam ter acumulação. Isso não quer dizer que a gente está defendendo, no meu caso, por exemplo, defendendo aqui que a gente fique trabalhando até morrer, mas às vezes é um dado da realidade para que você possa complementar salário. E hoje as pessoas estão se submetendo a condições muito piores, muito mais precarizadas, que é entrega, que é uberização e outros temas. Então, não acho que ter isso como bandeira é abrir mão e esquecer da nossa luta por dignidade e ter condições de sobrevivência, de subsistência com salário digno. Então, fica para refletir também com o Robson sobre esse tema, não é para a gente se alongar nisso, mas eu não entendo que isso é uma abertura, é um retrocesso. Hoje é um dado da realidade que a gente tem que considerar para poder trabalhar. Não vejo nisso um crime inafiançável. E nem estou dizendo que o Robson falou isso, mas apenas para a gente refletir que tem a ver com enfrentar a realidade concreta que está colocada para nós. É isso. Eu acho que eu falei. Se eu não confundi e entendi as perguntas desse bloco, eu acho que eu falei tudo. Não, parei. Ok, então nós vamos passar pelo último bloco, tá bom, Aguinaldo? Eu peço desculpa porque no último bloco eu não li a pergunta inteira. A pessoa que fez uma pergunta no formulário gostaria que fosse explicado melhor essas questões colocadas pela última proposta do governo. Diminuição do percentual entre a categoria D e a E para 75%, férias proporcionais aos professores de 45 dias. Entendo que o próximo
A questão do formulário é uma solicitação para todos nós, não só para Aguinaldo. Peço que não esqueçam de nós, aposentados, pois há anos atrás fomos nós que lutamos e conseguimos tudo isso. Lembre-se dos companheiros que já faleceram lutando pelos nossos direitos. E agora eu passo pelas 3 últimas perguntas do chat. A primeira é da Lilian Pontes. Poderíamos solicitar instituição oficial do teletrabalho parcial e redução de carga horária sem redução de salários para compensar as perdas salariais dos últimos anos? André Vilela também pergunta: sobre os servidores dos hospitais universitários, estamos condenados a ser engolidos pela EPSER? Serão repostos os servidores RJ1 aposentados e os cargos em vacância? E a última pergunta do Leandro Pereira: se fechar o acordo da forma que está, podemos pleitear a recomposição das perdas passadas num próximo momento? São só essas? Vamos abrir o áudio, Aguinaldo. É o último bloco. E aí, se você já quiser fazer as suas considerações, tá? A gente já agradece aqui você mais uma vez pela sua disponibilidade e, inclusive, de ter passado o seu teto. Muito obrigada. Vocês me ouvem? Ok. Não, veja, não tem problema nenhum. O teto já era previsto, né? Digamos assim. Eu estou à disposição sempre que for possível e vocês quiserem, evidentemente, me aturar durante um tempo só para falar as coisas que eu estou falando aqui. Eu não entendi essa questão dos 75% de redução. Não, desculpe, mas eu não entendi. Sobre férias de 45 dias, é o que existe para docente. Pode ser uma pauta que a gente reivindique tratamento igual. Eu não vi isso ainda como pauta nossa em nenhuma instância, mas, de novo, pode ser discutido e trabalhado para a gente entrar, mas não tenho isso anotado. E essa questão dos 75%, eu peço desculpas que eu não entendi. Mas se a pessoa quiser falar aí, enfim, a gente pode. Foi no formulário, né? Não necessariamente ela está aí, né? Tá. Veja, eu vou fazer uma ilação. Se for em relação ao que a possibilidade da diferença entre D e E ser os 75% e por que reduziu para 60%, se for isso, e se não for eu já peço desculpas, eu vou comentar pelo que eu estou supondo que seja. Repara, nós temos que ter um cuidado com hoje a diferença, a relação entre classe D e classe E é em torno de 58%, tá? E a proposta foi subir para 60%. O que nós estamos propondo tem a ver com uma reestruturação que equilibre o conjunto das classes e considere a classe E como a referência, ok? Isso foi conquistado, né? A classe E é referência e as outras têm uma aproximação e um percentual maior do que não o que a gente pediu, ele é insuficiente, maior do que foi pedido. Algumas companheiros e companheiras acham que essa diferença entre D e E deveria ser menor, no caso, né? Que o D, no caso, se eu estou entendendo errado, correto, 75% da classe E. E alguns dizem que já foi assim lá na implantação do PCCETAI. É importante que a gente lembre que na implantação do PCCETAI houve um achatamento da tabela, porque não havia orçamento para a gente conseguir encaixar todo o PCCETAI. O PCCETAI tinha uma estrutura que não coube por conta do achatamento orçamentário. E aí ela foi achatada. E aí essa diferença ficou menor. Então, ela é uma diferença baseada vamos dizer aqui, num prejuízo à classe E, porque a ideia era que ela fosse mais estendida e quando achata exatamente na classe E. Foi isso que gerou, inclusive, o VBC. E aí a diferença entre um e outro chegava perto dos 80%.
E algumas pessoas queriam reivindicar o retorno, porque já foi assim na implantação do PCCETAI. Foi assim por uma imposição do governo à época e por um achatamento da tabela. Ela não foi assim por um conceito de que deveria ser essa distância. Quando a gente propôs e elaborou a proposta do 60 e 40, tem a ver com uma discussão e uma aproximação das carreiras hoje. A gente fez um apanhado do conjunto das carreiras existentes e gira em torno, é mais ou menos a média da diferença entre os cargos de nível médio e os cargos de nível superior, em torno de 60. A gente achou que esse era um número razoável, mas ele é um número estudado e considerando essa média, para a gente não escapar, não fugir demais. Tá? E não é nenhum prejuízo para a classe D esse tipo de proposta. Inclusive, quando a gente inclui o IQ, ele se aproxima mais ainda da classe E, né, do piso da classe E. Quando você tem lá o mestrado ou o doutorado, ele se aproxima, ou mesmo a graduação, ele se aproxima também da classe E, então ele é maior do que 60% de referência. Então não foi aqui ao contrário, a gente pensou uma reestruturação para buscar tornar a nossa estrutura mais simplificada, com menos dificuldade e menos distorções, corrigindo as distorções que foram trazidas ao longo desses quase 20 anos do PCCETAI. Então, quando você tem uma estruturação, você adequa ela melhor. E a gente espera que as nossas brigas sejam menos dificultadas em função dessa nova estrutura. Então, eu quero reivindicar muito a nova estrutura, porque ela é positiva para nós, para o futuro da nossa categoria e do desenho que a categoria tem hoje e se aproxima de ter isso no futuro. Então, se eu entendi, tem a ver com isso, e essa é a minha opinião sobre o tema das 75. As férias eu já falei. Queria dedicar em relação à questão de aposentados. Veja, nós somos poucas categorias têm a característica que a gente tem, que é a paridade e a integralidade com os aposentados. É evidente com os aposentados antigos, né, de antes de 2002. E quem já está aposentado consegue. Tanto que, nessa discussão agora, o governo sequer cogitou ter tratamento diferenciado entre ativos e aposentados no que toca à reestruturação, no que toca ao STEP, no que toca à recomposição dos índices. Não há debate sobre isso. Todo mundo vai ganhar a mesma coisa. Isso tem a ver com o posicionamento histórico da federação, da nossa federação, da FASUBRA, em entender o papel e a história das nossos aposentados e aposentadas. As universidades, elas são o que são, a UFA, ela é o que é hoje, graças a gente de carne e osso, como os que foram, os que são e os que serão. Docentes, técnicos administrativos e estudantes é o que fazem a pujança de uma estrutura como é a Universidade Federal de Uberlândia e as outras universidades também. Então, nunca, em hipótese nenhuma, a gente abandona e desconhece esse papel da nossa categoria, sejam ativos, sejam aposentados, ou instituidores de pensão, no caso. Queria também fazer essa reflexão, que eu acho que é um resgate importante, precisa ser sempre lembrado, mas isso a gente não tem. Sobre o teletrabalho, se eu entendi também a pergunta, ele já está colocado com o PGD. O PGD é uma legislação. A FASUBRA tem um posicionamento sobre isso, não contra o teletrabalho, mas uma discussão sobre o PGD, o que significa o Programa de Gestão e Desempenho, né? Falando da sigla de novo, PGD significa o Programa de Gestão e Desempenho. O teletrabalho é parte do Programa de Gestão e Desempenho do PGD. Ele não é o PGD, ele é parte disso, é uma forma de execução. E eu acredito que isso também é possível ser trabalhado. A gente só precisa refletir do que a gente ter uma visão mais totalizada do processo. Na minha opinião, nós estamos sofrendo já há algum tempo, evidentemente, porque se concretizou o sistema gerencialista de administração, o sistema gerencial de administração, esse modelo de administração, que é estritamente vinculado ao modelo neoliberal, que predominou, que venceu, está aí consolidado e cristalizado, desgraçadamente, na estrutura do serviço do Estado e do serviço público brasileiro. E hoje a gente está vivendo, na minha opinião, uma
três elementos pilares que são fundamentais para a gente poder estudar e discutir. Um é o programa de gestão de desempenho, a forma como ele foi apresentado e como ele é implementado. O outro é o dimensionamento da força de trabalho, que o governo está aplicando e a gente precisa estar atento para isso, atentas para isso. E o outro é a avaliação de desempenho. Esses três elementos combinados, eles alteram profundamente a forma de organização do trabalho e de estruturação do serviço público e, evidentemente, da nossa vida. Então, é importante que a gente se atente para isso e debata e discuta. Isso é uma tarefa do movimento sindical. O movimento sindical tem sido negligente em relação a esse tema, porque isso interfere na nossa vida, no nosso funcionamento, e tem a ver com o debate que o Robson trouxe para nós, a reflexão que o Robson trouxe para nós. É muito importante que a gente atente para isso. A gente vai deixar de brigar por isso? Não. Porque a gente entende que o teletrabalho, seja ele parcial ou integral, ele também é uma demanda efetiva e real da nossa categoria, porque entende que isso ajuda a ter, entre aspas, controle do tempo. Você pode ficar longe do seu chefe nojento que fica te perturbando o dia inteiro, ou todos os dias. Você chega mais rápido no seu local de trabalho, você pode dedicar um tempo à sua família. Isso aparentemente são os benefícios que tem, mas os malefícios a gente não trata, e a gente tem que estudar e pensar sobre isso, como tratar. Já a redução de salário, sim, essa é uma bandeira importante que eu acho que tem que ser trabalhada, que tem a ver com a discussão das 30 horas, que a gente já falou aqui. Ela não é simples de ser trabalhada, mas ela tem trabalhado e é trabalhada uma bandeira histórica também, que tem a ver com redução de salário, redução de horário sem redução de salário, para que a gente tenha uma vida melhor. Não é para a gente trabalhar mais, para a gente trabalhar menos. Trabalhar de acordo com o que é necessário e merecido, para que a gente possa dedicar o que sobrou do dia para o lazer, para estudar, para ir ao cinema, para adquirir cultura, para fazer um curso, enfim, é essa a ideia. Desgraçadamente, quando a gente reduz o horário de trabalho, a gente acaba arrumando um segundo emprego, que é, de novo, a reflexão que o Robson trouxe para nós, que é um dado da realidade que a gente tem que trabalhar com ela. Então, eu acho que é uma bandeira que a gente tem que trabalhar e melhorar, e a gente espera que no termo de acordo isso tenha a questão das 30 horas, sem redução de salário, a gente consiga evoluir sobre isso. Os HUs e a IBSER, cara, eu tenho uma visão muito pessimista e realista sobre esse tema. A gente perdeu essa, certo? Minha opinião muito categórica e objetiva. A IBSER venceu. Ela está aí dada e consolidada, e a gente tem uma perspectiva muito difícil de reversão. Essa não é uma fala simples, eu sei que ela não causa simpatia, não tem, mas é um dado da realidade. A gente precisa trabalhar com isso. Os nossos hospitais, na sua maioria, e eu sou do UFRJ, que foi o último que acabou de assinar, uma semana atrás, acabou de assinar o acordo, a gente foi derrotado nisso aqui, em manobras da administração, como foram em outros, vocês também passaram por isso, só um tempo maior, a gente resistiu até onde pôde, mas agora a gente também perdeu isso. Não pega o conjunto dos hospitais, a gente aqui tem uma realidade diferente, porque a gente tem 8 unidades hospitalares, 3 delas a universidade aderiu e vai atender a 3 delas. A gente sabe que a IBSER não vai responder às demandas que são colocadas do ponto de vista de estrutura, do ponto de vista de recursos. Eles prometem ali abertura de leito e tudo mais, mas vocês sabem do que isso significa. Mas, desgraçadamente, isso é um elemento hoje da realidade e a gente perdeu essa. A gente vai deixar de brigar para dar conta disso? Não vai deixar de brigar, mas a gente tem que considerar que ali também tem trabalhadores e trabalhadoras que estão dentro da universidade, apesar da estrutura jurídica não pertencer mais à universidade, ela pertence à IBSER, mas a gente tem que lidar com essa realidade, ajudar a organizar e fazer debate do que é importante do nosso conceito de saúde e o conceito de uma unidade hospitalar dentro de uma universidade, a importância disso, que isso tem para o ensino. Não são unidades de assistência, ou não eram unidades de assistência apenas até a IBSER entrar. E agora ela está se transformando nisso, mas ela está dentro da universidade, ela é parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para a gente ajudar a organizar os trabalhadores e trabalhadoras do ponto de vista das suas reivindicações mais imediatas, sem perder a ponte com as reivindicações mais históricas de um Estado que forneça saúde pública, universal, com atendimento para todo mundo. Isso ainda não está perdido e abandonado. O fato da gente fez, para terminar, o fato, eu acho, né, se eu não esqueci nenhum aqui, e se eu não fiz confusão,
A questão de fechar o acordo não impede em nada, não nos restringe, não nos constrange em nada da gente seguir brigando. E eu falei aqui, eu acho que a gente fechando o acordo dessa greve, com as críticas que a gente tem que fazer, com as insuficientes que a gente vai ter, mas reconhecer os ganhos que a gente teve para que a gente possa seguir avançando nas pautas. E eu falei aqui, por exemplo, acho que a gente tem que continuar reivindicando a recomposição, os índices que a gente pede das perdas históricas e as que forem possíveis serem alcançadas, o STEP de 5%, e a correlação entre as classes para a gente continuar corrigindo as distorções que ainda não foram totalmente corrigidas, apesar de a gente ter tido esses ganhos até agora. Então, a gente fecha o acordo, aí no momento, isso não quer dizer que a gente vai votar o fim da greve agora, né? A gente só vai aceitar quando o termo de acordo estiver escrito, com todos os compromissos fechados, o mais amarrado possível que a gente conseguir, aí as assembleias vão decidir se aceita ou não. Esse é o tempo, então ninguém vai votar o fim da greve agora, mas quando a gente fechar esse acordo, esse processo de lutas vai continuar e as nossas bandeiras estarão muito alto e tremulando para que a gente consiga alcançar as nossas vitórias. E acho que a categoria sai vitoriosa desse processo. Não sai uma vitória cachapante, a gente derrotou o governo, mas a gente não sai derrotado. Então, agora é o momento mais difícil que a gente tem, que é avaliar com equilíbrio o momento que a gente está e o que a gente tem para seguir lutando. Nós não podemos perder essa vanguarda toda que a gente conseguiu, essa galera nova que veio e que é importante, que está aí representada na mesa com 2 mulheres. Isso são símbolos importantes e conquistas da nossa categoria de espaços. E brigar pelas pautas da gente poder ser candidato a reitor, da gente ter paridade nos conselhos. Isso são elementos importantes também para o conjunto da nossa categoria, que é o nosso reconhecimento interno, porque a gente não só tem uma invisibilização externa, a sociedade só vê que tem docentes e estudantes, mas a invisibilização interna também é muito importante que a gente brigue para ser superada. Eu, enfim, falo demais, eu já falei isso para vocês, eu peço desculpas por ter extrapolado e sigo à disposição. Eu acho que conversas e espaços como esse são muito importantes para a gente dialogar. Achei essa dinâmica perfeita, que ao invés de eu ficar falando aqui o que eu acho, o que eu não acho, tem que ser mais objetivo, apesar de eu não ser tão objetivo, a partir das perguntas e das dúvidas que surgem e das diferenças que a gente tenha na nossa categoria. O problema não é a gente ter diferenças entre nós. O problema é como a gente identificar essas diferenças, como a gente trata essas diferenças para a gente poder buscar as sínteses necessárias para avançar no interesse da categoria. Essa perspectiva que eu acho que tem que estar sempre presente entre nós e acho que a federação caminha com dificuldades, é verdade, mas caminha com essa perspectiva e por isso a gente reivindica e quer continuar fortalecendo a nossa FASUB. Terminei, desculpe. Então, acho que a gente conseguiu, pelo menos, sistematizar boa parte das questões, né, sobre a temática que a gente propôs. A gente segue aí, né, buscando mais reflexões. Eu informo de novo que a gente vai ter uma mesa semana que vem para aprofundar a questão do RSC. Hoje à tarde temos a assembleia aqui nesse mesmo anfiteatro, às 14 horas. E aí a gente queria mais uma vez agradecer a oportunidade, né, de ouvir o Agnaldo, que está lá na CNSC, representando a FASUBRA, e aí na luta também, nesse movimento de greve, que eu acho que é um movimento, esse ano está sendo muito forte. A gente, apesar, né, da extensão de 90 dias, eu acho que a gente ainda tem condições aí de continuar fortes no movimento. Hoje a gente vai poder fazer uma avaliação disso à tarde e pensar, né, sobre tudo isso que a gente tem conseguido de ganhos e o que a gente gostaria aí de continuar lutando. Esse é o momento, né? Uma greve histórica, com uma porcentagem aqui na UFO de adesão muito grande. Então, isso traz uma perspectiva de luta para a gente muito importante, né? Então, é isso. Jodi? Obrigada, Aguinaldo.
Foi um prazer ter você aqui conosco. Fiquei muito simpatizante você até chamar as pessoas pelo nome, lembrar de que às vezes ficou para trás e saudações vascaínas. A gente agradece a participação de todo mundo aqui no anfiteatro. Quem acompanhou online, a gente hoje teve uma participação muito importante, foram cerca de 180 pessoas aqui podendo escutar e tirar suas dúvidas. E a gente aguarda todo mundo na próxima semana, na mesa sobre o RSC, que também vai ser muito importante hoje à tarde na Assembleia. Obrigada a todos e todas.